Vamos abrir a palavra do Senhor. Esta é a hora do poder, é a hora da palavra do nosso Deus. Jeremias capítulo 31, versículo 16 e 17. Igreja Batista Esperança, há esperança para o teu futuro. É o tema da mensagem de Deus aos nossos corações. Jeremias 31, versículo 16 e 17. Igreja Batista Esperança, há esperança para o teu futuro. Que Deus abençoe sua palavra nesta noite que será pregada e o Espírito dele possa estar iluminando os nossos corações. Assim diz o Senhor. Quando temos essa expressão, assim diz o Senhor, é exatamente o que o Senhor disse. É como se o profeta repetisse literalmente escrevendo aquilo que o Senhor lhe falou. Assim diz o Senhor. Reprime ou engole a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo, e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Jeremias é um profeta do Antigo Testamento que tem um nome que significa Jeová estabelece. O Senhor estabelece. Ele estabelece. E é interessante que Jeremias é tido como o profeta chorão, porque a sua profecia era demasiadamente difícil de ser proferida, porque Deus levanta Jeremias para falar que o povo seu iria para o cativeiro e que iria ficar muitos anos ali devido à sua desobediência. Imagine uma pessoa do povo que se levanta para falar contra o povo. Não eram mensagens boas de se ouvir. Não era uma palavra do Senhor amena, de misericórdia e de graça, mas de absoluto juízo, de absoluta ira do Senhor sobre um povo rebelde, que fazia de tudo para contrariar a vontade deste Deus. Jeremias é levantado por ele, e Deus o forja, mas é um homem que aprende a duras penas a ouvir a vontade de Deus e a se manter firme. Ele inicia chorando e termina o livro chorando. É um profeta do choro, mas no choro o Senhor o constituiu como um homem que estabelece. Ele estabeleceu, mesmo chorando, a vontade de Deus. Uma das formas interessantes de você abrir o livro de Jeremias e ler o livro de Jeremias é ler olhando quantas vezes a palavra choro está presente neste livro. E agora, nesse capítulo 31, versículo 16 e 17, nós vamos ver Deus falando a Jeremias a respeito do choro, mas de uma maneira completamente diferente. Deus, quando aparece falando sobre choro em muitas passagens da Bíblia, ele diz que ele vai consolar. Então a pessoa que está chorando, o Senhor vai consolar. Ou no caso, por exemplo, de Jacó e Raquel, que não queriam ser consolados, choravam pela perda dos seus filhos, eles não queriam ser consolados. Há pessoas que não são consoladas, não porque Deus não quer consolar, é porque elas não querem ser consoladas. Todos nós já passamos, ou talvez muitos aqui com mais tempo de vida, já passou por essa experiência de viver uma situação que não quer ser consolado. Não há uma palavra, não há um abraço, não há
uma situação, por mais generosa que possa ter, que console. O sofrimento é tão grande que não pode ser consolado. Mas neste texto aqui, é a primeira vez que aparece uma expressão, e é aqui que eu gostaria de falar sobre os 47 anos de vida da nossa igreja. Porque neste texto, Deus não vai enxugar as lágrimas de um povo rebelde, mas que no capítulo 31, Deus já vai falar que esse povo vai voltar para a terra. Então, quando Deus olha para o futuro e quando Deus olha para aquilo que Ele vai fazer e que Ele já está prestes a fazer, Ele não diz que vai enxugar as lágrimas. Ele não diz que para continuar chorando. Ele diz que é para engolir as lágrimas. Engole o teu choro. Engole o teu choro. Reprima o teu choro. Para de chorar, Israel. Acabou. Chega de choro. Agora é a hora de olhar para frente. Mais ou menos foi isso que aconteceu com Davi quando perdeu seu filho. Ele chorava tanto que ele esqueceu que ele era o rei de Israel. E os conselheiros chegaram para Davi e disseram: olha, você precisa parar, Davi. Não pode mais, o teu choro está atrapalhando o teu futuro, o teu reinado. Para de chorar, engole o teu choro, porque tem uma aula pela frente. Então, eu escolhi esse texto aqui, porque aos 47 anos, esta igreja já sofreu muitas perdas e muitas lutas. Neste lugar aqui, ela já viu cerimônias belíssimas de casamento, mas ela já enterrou pessoas queridíssimas. Neste lugar aqui, nós apresentamos nenéns e batizamos, mas também excluímos e afastamos membros. Neste lugar aqui, pessoas aceitaram a Cristo, mas também neste lugar aqui, pessoas foram embora e hoje estão transviadas, e hoje estão perdidas, e hoje estão fora dos caminhos do Senhor. Neste lugar aqui, nós ajuntamos muitas pessoas, mas também neste lugar aqui, nós espalhamos muitas pessoas, muita dor. Talvez quem viveu aqui durante muitos anos e foi acompanhando a história, foi vivenciando essas dores, foi chorando e tendo que se recompor, e tendo que ir, e muda pastor, e vem novas promessas, e sai pastor, e entra novamente, e é um escândalo, ou não é um escândalo. Há momentos de grande vitória, há momentos de grande derrota, há momentos de grande alegria, há momentos de grande tristeza, e às vezes a gente fica igual o povo de Israel, a gente fica esperando Deus consolar, ou a gente fica chorando. E eu quero dizer que Deus mandou dizer nesta noite, a mim em primeiro lugar, e a você, membro da Igreja Batista Esperança, e pessoa que está aqui, que é para você engolir o teu choro, engole o teu choro. Para de chorar. Não leve mais lutas passadas. Acabou, tem coisa que não se resolve. Tem coisa que a gente tem que engolir e ir para frente, porque o Senhor nos garante o futuro. Eu não sei aqui quantos pais fizeram isso, mas meu pai fazia uma coisa muito errada. Quando eu ia para a rua, com a garota, porque naquele tempo brincava a molecada na rua. Né? Hoje é videogame, né? Mas naquele tempo era a molecada na rua. E crente é um negócio sério, né? Porque a gente não aprende a bater. Né? E eu apanhava na rua com os moleques, né? E eu chegava em casa, me lembro como se fosse hoje, com 6 anos, 5 anos, short curto, né? Camiseta, chega, pai, fulano me bateu. Engole o choro, vai lá e arrebenta, que senão você vai apanhar mais ainda. Quantos pais já fizeram isso? Levanta a mão. Ninguém, que todo mundo aqui é santo, só um que é pecador ali. Só um que é pecador. Deus não manda a gente engolir o choro para a gente arrebentar uma pessoa. Mas Deus, muitas vezes, quantos mais anos a gente tem, Ele manda a gente reprimir o choro. Sabe por quê? Porque quando a gente vive chorando, a gente fica muito triste. E o sofrimento pode tornar uma igreja uma pessoa amarga.
há muitas pessoas amargas na vida, porque não é sem motivo, elas sofreram muito. Elas tiveram momentos muito difíceis na vida. Então tem que ter um momento para a gente chorar. E Deus não reprime o choro da gente em muitas situações. Tem hora que a gente tem que chorar. Mas a gente não pode ficar chorando sempre, não. Ficar triste sempre, não, com as perdas que a gente teve. A gente tem que renascer das cinzas. A gente tem que levantar a cabeça e falar, bem, eu vou adiante. Por quê? Por que o Senhor diz, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos? Porque há um galardão para o teu trabalho. Eu quero dizer que nada que esta igreja fez está escondido e não está escrito no livro das obras de Deus. Tudo está na mente do Senhor. Tudo que esta igreja plantou, todo o amor, toda a flor que ela deu, todo o carinho que ela dispensou, toda a atitude de generosidade está com Deus e se transforma, um dia se transformará em galardão. Às vezes a gente pensa que as atitudes que a gente faz não dá resultado, mas é só esperar, porque dará, porque Deus diz, Ele não vai enxugar o nosso choro, nem vai limpar as nossas lágrimas, mas Ele diz que o galardão do nosso trabalho, Ele virá. Então eu quero dizer para você que é pai, por exemplo, que criou o seu filho na igreja, e ele saiu da igreja, e isso lhe causa muita tristeza. Para de chorar. Reprime o teu choro. Deus já olhou o seu trabalho e o teu galardão. E sabe o que Ele vai fazer com o teu filho? Ele vai fazer isso aqui que diz aqui o texto, olha, no versículo 16. Porque há um galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. Eles voltarão da terra do inimigo. Eu creio que estas pessoas que estão fora da casa do Senhor e que a igreja investiu, que a igreja trabalhou e hoje estão até num centro de umbanda ou estão em algum lugar, Deus vai trazer, porque o Senhor tem guardado o galardão. O trabalho da gente não é em vão, porque é feito no Senhor. Aleluia por isso. Então muitas coisas a gente não vê. Mas quando a gente obedece a Deus e crê no Senhor, o Senhor faz além do que a gente pode imaginar. Então, enxuga suas lágrimas, engole. Não tem o que fazer. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Engole as tuas lágrimas, o teu choro. Confia no Senhor. Confia no galardão que Ele tem para o teu trabalho. Confia de que tudo que você plantou, mesmo que você ache que foi um fracasso, o Senhor vai lhe dar como bênção. Um dia o Senhor vai retribuir a tua vida e a vida da nossa igreja. E para terminar, o texto diz: e há esperança quanto ao teu futuro. Diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus termos. Que extraordinário. Há esperança para o teu futuro. Eu sou uma pessoa que vive de esperança. Eu amo esperança. Deus me deu a igreja certa, com o nome certo, esperança. Eu acho que eu não gostaria de pastorear uma igreja jardim, assim. Aliás, dizem, né, que você quer uma igreja com muita gente, é primeira igreja. Mais ou menos segunda igreja. Central, mais ou menos. Jardim, mais ou menos. Vila, então, mais ou menos. Mas esperança sobressai. Sobressai sobre tudo. Amo esse nome esperança. Porque ele me reporta ao fato de que nós somos uma igreja que tem o nome daquilo que nós cremos. De que Jesus é a nossa esperança. Então, por que nós vamos ficar chorando? O leite derramado. Por que nós vamos chorar os que não estão conosco? Por que nós vamos chorar por aqueles que deviam estar salvos e se perderam? Por aqueles que podiam estar na casa do Senhor e se deixaram se contaminar com o mundo? Vamos engolir o nosso choro. Não há o que fazer, a não ser de esperar no Senhor.
Então, irmã, você que está lutando com o teu marido, engole o teu choro. Não deixa ele ver você chorar, não. Coloca a tua esperança em Deus. Porque a palavra de Deus diz que voltará ele aos termos do Senhor. Porque há esperança. Igreja Batista Esperança. Há esperança para esta igreja. Amém? Há esperança. A esperança de vermos uma igreja melhor, uma igreja mais animada, uma igreja com crianças vibrantes, de jovens vibrantes. Há esperança. Está certo que a gente às vezes tem muita luta, mas há esperança. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, queria terminar assim, que nós possamos não ser como o povo de Israel, que sofreu e chorou por causa do seu pecado, por causa do seu tropeço. Nós somos uma igreja séria e precisamos lutar por um evangelho puro e não falsificado, para que não venhamos a chorar, para que possamos ter uma vida abençoada. Devemos fugir das tentações, devemos fugir dos pecados. Nós estamos olhando para trás, para os 47 anos que passaram, mas precisamos olhar para frente, para a missão que Deus tem como desafio para cada um de nós. Deus é esperança. E tudo o que precisamos fazer é priorizar as coisas que são de fato prioritárias, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Então eu quero dizer em nome do Senhor, como profeta dos irmãos aqui, se você está passando uma luta muito grande, Deus te chamou aqui para dizer, enxuga a tua lágrima. Para de ficar chorando. O inimigo está gostando disso. Comece a dizer, o Senhor Jeová me estabelece. O Senhor Jeová é por mim. Ele me dará a vitória. Ele trará de volta aquilo que eu perdi. O Senhor me garante o futuro e a minha esperança. E se há algum membro da igreja aqui que já vivenciou tudo e hoje está sem esperança, está pensando em sair da igreja, para de chorar. Fica firme. Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. A obra é maior do que a minha pessoa, do que qualquer um de nós aqui. Todos nós vamos passar. Seca-se a erva, murcha-se a flor. A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. 47 anos de esperança. Engole o teu pranto e enxuga as tuas lágrimas. Igreja Batista Esperança. É hora de rir e de gargalhar. Em nome do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. A irmã Cíntia vai fazer um interlúdio enquanto nós estamos orando. E você vai estar colocando a sua vida diante de Deus. Eu não sei, né? Eu preparei um sermão para a igreja, mas talvez você esteja ouvindo o sermão e diga assim, nossa, como é que o pastor sabia que era a minha realidade? Eu não sabia, Deus sabia. Então você vai dizer, Senhor, me ajuda a obedecer. Eu não quero mais ficar levando lutas e choro. Eu quero parar de chorar. Eu sei que os problemas são grandes, mas a vitória é maior. E você que é membro desta igreja, que já viu tanta coisa boa e tanta coisa que entristeceu a sua vida, e que te deixou mais triste, te deixou mais fechado, mais sofrido. Diga ao Senhor, Senhor, eu te coloco tudo isso no teu altar. E eu quero ter esperança de que o melhor, depois da minha salvação e de Jesus, e da segunda volta, da primeira volta de Jesus, da segunda, o melhor está por vir aqui ainda nesta igreja. E eu quero estar no lugar certo, para ouvir e experimentar o mover do teu Espírito. Senhor, esta igreja é tua, é projeto do Senhor. Esta igreja não é do membro fundador, mas nós te louvamos por ele. Esta igreja não é de uma família ou de outra família, ou do pastor, ou dos pastores, embora nós louvamos ao Senhor por essas famílias e pelos pastores. Esta
igreja é tua, Senhor. Nós sofremos como igreja porque nós pecamos como o povo de Israel. E muito choro é por causa do nosso pecado. Mas nós te louvamos por essa passagem de Jeremias que nos dá esperança, que mostra que a tua misericórdia é maior do que o nosso pecado, que se arrependermos, o Senhor é capaz de reprimir o nosso choro e nos dá a certeza de que um futuro melhor virá. E o Senhor trará para os nossos termos aqueles que já foram nossos e que hoje estão perdidos no mundo. E nós veremos um a um voltando. E o nosso coração será um coração de gratidão por tudo que o Senhor está fazendo. Abençoa, Senhor, e acalma o nosso coração quando vamos celebrar a ceia do Senhor. E alimenta-nos com o pão e com o vinho. Alimento que fortalece a nossa alma, em nome de Jesus.